Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Hoje, o assunto do nosso encontro é a relação de trabalho que existe entre os atores e a produção, né? A gente está fazendo esse ciclo voltado para pessoas que estão começando na carreira de ator e que a gente sabe que as escolas de teatro despejam 500 novos atores no mercado todo semestre, só na cidade de São Paulo, né? E essas pessoas só saem da escola muito crua com relação ao que é a realidade, a prática do teatro, né? Eles aprenderam durante 3 anos a interpretar, a fazer peça, tal, mas como é que se viabiliza no mercado é uma coisa não é falado muito nas escolas. Então a gente está fazendo esse ciclo falando de diversos temas ligados ao começo do trabalho dos atores, chegando em empreendedorismo, porque a gente também está passando uma mensagem de que se a pessoa não for atrás de se produzir, uma hora não, né, o mercado não está assim o tempo todo te chamando, vem trabalhar, né? Então as pessoas têm que um pouco se virar. Então a gente está chegando nesse lugar também. O assunto de hoje é isso, a relação entre a equipe de produção e o ator. E vocês foram escolhidas porque vocês trabalham nesse lugar, né? Vocês estão sempre na ponte entre um produtor que está produzindo um espetáculo, um empreendedor que fez um espetáculo e o cara que está no dia a dia lá, né? Esse projeto é patrocinado pelo PROMAC, quer dizer, patrocinado através do PROMAC, né, pela Owens Illinois, eles que deram o dinheiro. E eu queria pedir para vocês começarem se apresentando, contando quem vocês são, o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo. Pode ser? Boa noite, eu sou a Marisa Medeiros, sou produtora, tenho 30 anos de carreira, comecei em televisão, fiz rádio, fiz cinema, fiz tudo. E fui terminar agora no teatro. Já nessa parada no teatro já vai 15 anos, mais de 15 anos no teatro. Fiz musical, fiz várias coisas. E estou nessa área há muitos anos, adoro o que eu faço, sei fazer produção, faço porque gosto, porque tenho uma paixão. É um trabalho que você tem que cuidar das pessoas e eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade. Então, por isso que me agrada muito. Até hoje eu estou aí 30 anos nessa área. Em que empresas você trabalhou? Quais são as principais? Eu trabalhei em várias empresas. Comecei com SBT, Record, a Globo, trabalhei na Jovem Pan, aí trabalhei na Shine, na Brain, no Ateliê, no conteúdo teatral, fiz espetáculos com outras que são a primeira página do Rio, o Barata, que é da comunicação, vários. Então, assim, são tantas que às vezes eu posso esquecer uma ou outra. Sim, sim. Pequena Central, que é do Marco Nanini, vários espetáculos. E esse foi o caminho que eu fui trilhando, que eu acho que valeu a pena. Legal. Olá, eu sou Flávia Primo, eu sou produtora teatral na cidade de São Paulo há 12 anos. Eu costumo dizer que eu comecei a carreira de produtora com o pé direito. Meu primeiro espetáculo foi com a Bibi Ferreira, Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá. Eu fiz a produção local para esse espetáculo, era a direção dela. E daí não parei mais com produção, né? Já trabalhei com a Primeira Página, já trabalhei com Montenegro e Ramã. Hoje, atualmente, estou trabalhando com a Sarau, Agência de Cultura Brasileira, que é uma empresa no Rio de Janeiro, mas que eu sou a representante deles aqui em São Paulo. E eu estou em circulação agora com Hora da Estrela, ou Canto de Macabeia, de Clarice Lispector, direção do André Paz Leme, e as músicas do Chico César, as músicas originais do Chico César. E é o que ela falou, eu amo produzir, né? Produzir é muito gostoso, é gratificante. Tem seus lados ruins, nem sempre é bons, né? Tem seus altos e baixos, que faz parte do dia a dia de qualquer profissão, mas o teatro, produzir o elenco, ou quando a cortina se fecha, ou quando a cortina se abre,
o meu coração fica a 380 por hora, e isso é o combustível para que eu trabalhe todos os dias na produção. Legal. O que levou vocês a esse lugar, né? Quer dizer, acho que ninguém aqui, quando era criança na escola, fala que você vai ser, quando crescer, você é produtora de teatro. Acho que não era isso, né? O que aconteceu? Como chegou nisso? Como é que foi? Quando eu era criança, eu queria ser engenheira civil. Olha. Sempre gostei de mandar, né? Colocar as pessoas para trabalhar, ser gestora, sempre gostei disso. Mas não gosto de matemática, então não é legal, né? Não ia ser bom. E aí eu vim para São Paulo, sou do Pernambuco, e quando cheguei aqui eu me formei em iluminação cênica e sonorização. Então, no teatro, eu sou formada com iluminação cênica e sonorização, comecei a trabalhar 6 meses, não foi legal, né? A gente está falando de há 15 anos atrás. Eu passei muito preconceito, muito racismo por ser uma mulher, subir numa escada, por ser mulher, afinar um refletor, por ser mulher, mexer no alvo light. Então, isso foi bem difícil. E eu respirei fundo e falei, não, eu estudei tudo isso e eu não vou parar. E eu fui trabalhar sendo assistente de produção de um produtor, no qual eu me apaixonei por isso, né, por esse ofício, e eu sou apaixonada. E eu comecei a seguir, e eu não parei mais. Então, assim, eu vivo há 12 anos em São Paulo, não fiquei rica, nem vou ficar, mas eu vivo há 12 anos em São Paulo de produção teatral. Para mim, quando eu me formei como atriz, né, o meu trabalho é ser de atriz. Mas, quando a gente sai da escola, sempre a gente fala, para onde eu vou? Né? Já que a gente está falando com pessoas a respeito disso, para onde eu vou? O que acontece agora? E uma das ferramentas é se juntar no grupo. E aí o grupo começa a trabalhar no que vai ser feito. Como nessa época não se tem muito dinheiro, então quem vai fazer o quê? E eu ouvi a seguinte frase, a mais organizada de todos nós é você, Bel. Então, eu acredito que por causa da minha organização, sou virginiana, foi que eu fui fazendo produção. Eu entrei nisso na escola. E aí eu tinha uma professora que chamava Maria Lúcia Pereira, que era simplesmente maravilhosa, e ela disse uma frase para mim, eu tenho escrito isso numa carta que ela me mandou, dizendo, quando você fizer produção, você faça produção. Quando você entrar em cena, entre em cena. Você não consegue fazer as duas coisas. É importantíssimo que você não esqueça disso. E eu nunca mais esqueci. Então, eu separo bem quando eu vou fazer uma coisa ou quando eu vou fazer outra. Eu, na verdade, eu sonhava quando criança, assim, trabalhar, não em produção, mas eu sonhava trabalhar com o Silvio Santos. É uma coisa que aconteceu e a vida me levou sem eu saber, sem ter noção. Quando eu era criança, eu adorava televisão, cinema, eu era apaixonada, ficava assistindo com meu pai. E foi engraçado, porque eu adorava, eu olhava e eu falava assim, onde eu queria trabalhar ele dentro. Eu não sabia nem dizer o que era direito, mas eu falava, eu queria trabalhar lá dentro, eu quero um dia trabalhar lá dentro. E aí eu fui, terminei colégio e aí fui para a faculdade. Prestei comunicação social, achando que eu ia fazer publicidade. Era a minha intenção. No meio do curso, eu descubro que o que eu gostava era fazer produção, que era fazer, gravar, fazer as coisas dos bastidores, não ficar sentada criando um comercial, criando alguma coisa. E aí, neste processo, eu faço a migração para rádio e TV. E fui. E fazendo estágio, acho que a vida vai te levando para isso. Eu fui fazer uma coisa, numa feira, preenchi uma ficha, é uma coisa muito da sorte mesmo. Eu preenchi uma ficha numa feira que era de administração. Eu falei, vou preencher, estava com a minha cunhada, ela estava preenchendo, eu preenchi também. E fui chamado para a Record. No meio de 200 pessoas, sobrou 5, eu estava entre as 5. Só que estava começando, não tinha ninguém, não tinha nenhum parente, nenhum amigo, ninguém da minha família. Eu era a primeira pessoa da minha família a trabalhar com isso. Então, assim, eu fui. Daí a mesma coisa aconteceu com a Jovem Pan. Eu também entrei, cheguei lá, já tinha sido selecionada as pessoas que iam para um novo estágio.
Mas assim, o cara falava, vou fazer entrevista com você. Fez, me contratou. E, de repente, eu estava no SBT. E, de repente, eu estava trabalhando com o Silvio Santos. Eu fui produtora dele durante uns 10 anos. Então, assim, é engraçado porque era uma coisa que eu só soube muito depois. Porque isso vai passando, isso fica na tua memória, mas você não lembra. Aí, um dia, fazendo um curso, depois que eu saí da televisão, eu resolvi que eu queria fazer o inverso. Porque eu comecei como produtora. Minha vida sempre foi ser produtora. Mas eu trabalhei com um diretor, que era o João Loredo. Ele é um cara fera de televisão. Ele falou para mim, você precisava fazer um curso de teatro, ser atriz, para entender, porque você tem muito talento para dirigir, para produzir, mas você precisa entender o outro lado. E eu saí da televisão, com 30 anos, eu fui fazer curso de teatro. Fui ser atriz. Então, eu fiz o inverso, que normalmente quase todo mundo faz. Com 30 anos, eu comecei a estudar, fui até os 36 estudando, estudei 6 anos de teatro, várias coisas, vários cursos, várias oficinas, eu me joguei, abandonei a televisão e me joguei no teatro. Aí, nisso, eu fiz cinema, fui fazendo outras coisas. E aí, num curso que eu fiz de Butô, que é uma dança japonesa, a gente tinha uma mitologia pessoal. E nessa mitologia, ele fala para você fazer um estudo. E aí, nesse estudo, eu relembro que era uma vontade minha trabalhar com o Silvio Santos. E eu fui trabalhar. Você conseguiu realizar teu sonho? Realizei. Um deles. Legal. Quando a gente fala em produção aqui, na realidade de São Paulo, sei lá, por exemplo, a gente normalmente mistura um pouco o que é produção e o que é administração do espetáculo, né? Eu acho que todas vocês passam pelas duas coisas, porque aqui no Brasil isso acontece muito, quer dizer, a pessoa faz a produção e depois segue administrando espetáculos. Nos Estados Unidos a coisa é mais separada, as pessoas que fazem produção vão até a estreia, outra equipe entra para administrar o espetáculo. Vocês saberiam dizer qual é a diferença prática na rotina de vocês quando você está administrando e quando você está produzindo? Tem diferença. Eu costumo dizer que o produtor, ele não precisa ter vários diplomas, mas ele precisa entender de várias coisas, né? Ele precisa entender de leis, para saber quais são as leis que nós temos, né, que nos ampara. Nós precisamos saber de planilha orçamentária, então entra a parte contábil, né, nós temos que saber, entra a parte também de pagamentos, que é a parte de finanças, né, financeira, a gente tem que saber disso. Tem a parte administrativa, que é a outra questão de fazer outra logística, diferente de produzir. Administração, para mim, é mais escritório. Eu estou no escritório, é computador, é cronograma, a logística, é translado, toda essa questão é contratação, é fazer contrato, é modificar contrato, é ver pauta, é ligar para a assessoria de imprensa, é fazer a contratação, né? A parte de produzir, na prática, ela já é diferente. Você vai no teatro, já fez toda essa parte administrativa, você chega no teatro, você vai montar com a tua equipe. Então, você tem que ter a equipe de carregadores, tem que ter o caminhão, você tem que ter alinhado com o teatro a questão dos horários de montagem e desmontagem, você tem que ter alinhado a equipe de som, a equipe de luz, no musical a banda, quem vai chegar primeiro, quem não vai chegar. Então, você tem que fazer tudo isso, né? Então, assim, é muita coisa. Produzir é muita coisa, não é pouco, né? Eu acho que, assim, o produtor, ele tem a função de realizar aquele sonho do diretor. Porque, na verdade, na minha cabeça, eu penso assim, eu acho que o sonho grande, a alma de um espetáculo está na mão de um diretor. A forma como eu vejo. Eu acho que o produtor, ele é o cérebro do espetáculo. E o ator é o coração, é a parte que se entrega, que tem essa coisa pulsante que ele tem. Mas toda coisa prática, toda parte para realizar, ela passa na cabeça do produtor. Porque se o produtor não for um cara prático, sagaz, se ele não tiver essa visão de um todo, ele não consegue fazer uma produção legal. E eu acho que nesse processo de início, quando a diferença da produção é que você tem que entender o que o diretor está querendo, entender o que é o sonho dele, o que a alma dele está querendo, tentar realizar o máximo possível dentro do seu orçamento, porque a gente sabe que nem sempre o orçamento é viável, principalmente agora a gente com leis
mais difíceis para a gente, né, em relação a isso. Então, a gente tem que ter essa praticidade. A gente é a pessoa que fala para ele, para o próprio diretor, que sonha com aquilo. Olha, a gente consegue fazer até isso. Até lá dá para fazer. Agora não dá mais. Agora aqui a gente já estourou o orçamento, então o seu sonho vai até essa página. Daqui para frente a gente não consegue mais. Então, assim, eu acho que é a realidade do que joga a realidade para o projeto, para ele existir. Porque se a gente deixar ele só no sonho do diretor, ele não vai se realizar. E se ele ficar só na mão também da entrega de coração do ator, também não vai. Porque o ator, ele tem isso, né? É o coração, ele que vai pulsar ali, é ele que vai se expor para a gente realizar esse sonho todo, esse trabalho. Então, eu vejo dessa forma, eu acho que é isso, ele tem que ser muito prático, ele não pode perder essa parte lúdica, bonita, ele não pode deixar de sonhar, entendeu? Mas ele também tem que ter esse pé no chão, ele tem que saber a realidade. E muitas vezes falar, olha, não dá. Eu mesmo já falei muitas vezes para grandes diretores de musicais, de gente conhecidíssimas, que eu falei, olha, não dá para você fazer isso aqui não, porque se você fizer isso, eu não consigo seguir com o espetáculo. E tive que cortar uma projeção, porque o valor que eu tinha sobre a projeção e o orçamento que eu tinha não dava, ele não batia, não era compatível. E eu tive que falar para o diretor, ninguém tinha coragem de falar, não, o diretor ele vai dar piti. Falei, então vamos lá, que eu vou ver esse piti e vou falar. Aí eu falei, fica a seu critério. Então, assim, a gente tem que jogar, porque ele precisa criar, mas essa criação precisa existir. Não adianta só criar e não ter ninguém para fazer isso acontecer. E o produtor é esse cara que faz a coisa acontecer, entendeu? Ele é o que vai movimentar isso. Eu pensei num paralelo, porque a tua pergunta é sobre o que é a produção e de administração. Eu acho que a produção é como quando o bebê começa a tentar caminhar, o produtor está muito nessa, né? Aquele bebê vai começar a andar. E depois que o bebê andou, tem o administrador, que ele vai trocar a fralda, ele vai começar a conviver, né, com o elenco, né? Eu lembrei de uma frase que o Charles Miller fala, né, que só depende, o Charles é um grande diretor de musical, que enquanto a gente está na criação e na produção, o elenco está todo junto, está todo mundo, os criativos, todo mundo está junto. Depois, quando o espetáculo começa a andar, depende só de quem está ali para aquilo ou se fazer uma grande caminhada e uma grande amizade, ou também se autodestruir. Porque é na hora que começa a convivência, né? Como um casamento também. Aí você vai ficar 2, 3 meses com as mesmas pessoas. E às vezes os interesses das pessoas não são iguais. Então também, para mim, tem que ter um pouco de psicologia para lidar com cada pessoa. Às vezes a pessoa chega estressada, tal, você fala, nossa, o que eu fiz? Porque a gente tende a ir para o lado pessoal, né? O que eu fiz? E não é com você. E a pessoa depois age normalmente, ela nem viu que você sentiu. Então, acho que precisa de psicologia também. Mas acho isso, que no Brasil sempre a gente faz a produção, né, bota o bebê, ele deu o primeiro passo, e você continua com ele. Acho que é uma prática daqui, né, em todos os estados. Pegando daí de onde vocês falaram, a pergunta seria a seguinte: com que profissional da ficha técnica o produtor convive mais? Ou com quais profissionais? Não vai ser um só. Com quais vocês acabam convivendo mais? Eu acho que quando você está na produção, na montagem, eu acho que é a direção, que não tem jeito, né? A equipe de produção, não só o produtor, mas o assistente, todo mundo, mas é mais com a direção. Eu acho que a parte mais próxima da gente é o diretor, e depois a gente vai para um diretor de palco. Acho que é a pessoa que mais fica próximo da gente, porque é ele que, quando você está na administração, é ele que vai coordenar todo o palco, ele que vai meio que orientar para essa parte
de som, luz, de tudo que a gente está acontecendo, se está tudo ok, ele que vai ver contra-regragem, que vai fazer essa parte. Então, eu acho que essa relação precisa ser muito próxima, tanto da produção no início, quando ela está montando um espetáculo, ela precisa ser muito próxima do diretor, no meu ver, pelo menos as minhas relações foram assim, e depois ela precisa ser muito próxima com a pessoa que faz o palco, ou o chefe de palco, o diretor de palco, a pessoa responsável pelo palco, que é a pessoa que vai dar tudo, a montagem desse palco, toda a estrutura, porque sempre passa por essa pessoa, essa parte de som, luz, de tudo que você tem. Então, se você tem uma confiança nessa pessoa, você pula essa parte e fica com bilheterias, com outras coisas, com administração, com o tomar conta do elenco. Mas essas duas pessoas, eu acho que são, pelo menos no meu caso, foram as duas pessoas que sempre eu tive muita proximidade. Eu sempre tento ter nessas pessoas a maior afinidade para poder conseguir entender e falar uma língua que fique, né, confortável para todo mundo. É claro, o elenco que a gente vai ter o tempo inteiro junto com a gente, mas a produção nunca faz parte do elenco, né? Sempre tem um elenco, o elenco, tem a panelinha do elenco e a gente fica tentando entrar e ser amigo deles, às vezes eles não querem, mas é verdade. Na verdade, eu vou pegar o gancho dela. Na verdade, se você quer ser produtor, saiba que você vai andar sozinho. Essa é a verdade. Você não faz parte de nenhuma turma. A turma dos criativos, que são o cenógrafo, o figurinista, eles têm lá a gangue deles. Aí eu vou chamar de gangue, que eu gosto dessa palavra. O diretor também tem um assistente, o elenco tem o deles, as camareiras. Então, na verdade, você é solitário. Você tem que saber que você está lá, você com você. Então, eu vejo isso. Eu acho que, no meu caso, em todas as produções que eu fiz, eu acabei convivendo na produção com muita gente, com o cenógrafo, porque o diretor, ele não vai lá perguntar, né? Ele pergunta para você, cenário, figurino, como é que está? E aí, vou entregar quando? Então, você acaba todo dia falando. Acho que hoje também, muito com a divulgação, como é que vai ser essa divulgação? Antigamente, eu acho que era menos isso. Agora é sempre muito importante divulgar. As redes sociais também mudaram isso para a gente, né? A rede social é uma ferramenta super importante. O Instagram tem quase 1 bilhão, o Facebook 8 bilhões de pessoas. Então, se tornou uma ferramenta poderosíssima. E, de certa forma, não é tão cara. Claro, você pode fazer grandes anúncios. Mas eu sinto isso. Mas o diretor é a pessoa que manda, né? É a pessoa que vai dizer, nós vamos para cá. Ele é o maestro. Ele que comanda tudo que está acontecendo. Então, é o profissional que a gente mais fala. Flavinha? No processo inicial, a minha relação mais próxima é a direção mesmo. Essa questão aí da vida ao sonho, né? Trazer o sonho, fazer o sonho funcionar. Mas no decorrer de tudo, eu sempre fico junto de toda a equipe, porque eu sou escopiana, eu sou controladora, então eu tenho que estar junto de tudo. Eu quero saber como é que está meu som, como é que está minha luz, como é que está o camarim, como é que está o elenco, se chegou, enfim. Mas, exatamente, existem as panelinhas, que a gente costuma dizer na coxia, que é as panelinhas, não é do mal, tá, gente? É as panelinhas, cada um tem, tipo, o elenco vai ter o elenco, os músicos vai ter os músicos. É normal, tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte, é uma equipe muito grande e tem que ser assim mesmo. Mas eu fico muito próxima da comunicação, igual a Isabel falou, porque nós estamos em tempos difíceis, né? Principalmente para a bilheteria. Então, uma das coisas que eu faço de contato imediato é a assessoria de imprensa e a comunicação, a pessoa responsável por toda a parte de divulgação do meu projeto. Então, eu fico com eles o tempo inteiro, 24 horas por dia. Quero saber como é que está o engajamento nas redes sociais, quero saber como é que está a clipagem na rua, quero saber o que saiu, o que não saiu, qual foi o alcance, qual não foi. Então, eu estou sempre com a comunicação. É interessante, né? Porque eu acho que a gente pode resumir um pouquinho dentro do que vocês falaram. Eu vou fazer uma releitura do que vocês falaram, mas é o seguinte: é um papel de coordenação, né? Então,
todas as outras áreas têm um contato com o produtor, com o administrador, que é a pessoa que junta as coisas, né? Faz as coisas trabalharem junto. Isso tem um lado ingrato, difícil, complicado, e tem um lado agradável, porque você tem um geral das coisas, você vê o total no dia a dia, né? Você faz o link de uma coisa passar pela outra e dá certo, chegar lá no final. Agora, vocês, dentro dessa realidade, na rotina do dia a dia, quais são as atividades? Isso também eu estou percebendo, conversando com vocês, eu percebo que varia, né? Varia um pouco do próprio profissional. O profissional, às vezes, ele pende mais para um lado, às vezes ele pende mais para o outro. Mas quais rotinas estão lá sempre no teu dia a dia? Quais são as coisas que você está sempre ligado, que você está sempre fazendo? Estou sempre ligada e fazendo é a parte do cronograma, que é a equipe técnica, né? A gente quando fala equipe técnica, a gente está falando todo mundo. A gente está falando do som, da luz, do palco, do elenco, todo mundo. Então, mas a parte técnica em si, mas para mim nesse momento o som, né? Que o som, hoje o som faz parte do espetáculo musical como ator, né? Como seu protagonista. Então, o som para mim é que eu estou sempre próximo do som, eu quero saber o que aconteceu. Porque a luz está pronta, não que eu não goste, eu sou apaixonada por luz, sou formada em iluminação cênica, mas que a luz está pronta, é uma coisa que você vai lá, coloca uma escada, vai lá na mesa, consegue programar. O som não, o som é mais delicado. Se der um defeito em um mic, nós não temos tecnologia para ir de imediato, e é muito caro. Então, eu estou sempre do lado do som, querendo saber o que está acontecendo, se precisa de manutenção, se não precisa. Então, neste momento, o meu lado é o som. Eu fiquei pensando na tua pergunta em relação a quando estou produzindo e quando estou administrando, que vai ser completamente diferente. Mas quando estou produzindo, eu acho que eu sempre comparo com o chinesinho no circo, em que ele tem que rodar o pratinho. Aí ele volta no primeiro, porque se um pratinho cair, compromete todo o número. Então, eu fico interligada a todas as áreas. Eu faço follow-up, né? O follow-up é sempre um acompanhamento de todos os assuntos. Eu divido tudo em pastas, e eu tenho até amigos que falam, é uma mulher feita de pastas. Mas para eu não perder, e eu anoto tudo, para eu não perder. Então, eu já sei o que eu vou fazer naquele dia, e eu faço contato, quando é produção, todos os dias com todas as áreas. Uma um pouco mais, outra um pouco menos. Para mim é assim. Agora, quando é a administração, como a Flávia estava dizendo, na montagem e tal, o som é muito importante, as pessoas que estão montando, para ver se todo mundo já chegou, é uma outra maneira. Mas, basicamente, para mim é assim. Eu sou um pouco diferente. Quando eu estou na montagem também, é o que a Bel falou, ele funciona correndo atrás de tudo, meio que controlando, sabendo tudo que está acontecendo com o cronograma e tentando entender e fazer as coisas acontecerem. Mas quando eu estou na administração, eu não sou uma pessoa de muita pasta, eu não sou pessoa de muitas planilhas. Eu sou uma pessoa que eu tenho um orçamento, eu tenho uma memória fotográfica. Então, assim, às vezes eu lembro até números que eu tenho dentro daquele orçamento, mas eu não vou ficar abrindo ele lá. Eu vou olhar e vou falar, não, então esse aqui eu tenho que pagar 3 mil, é isso, é 3 mil para esse. E eu já sei, eu vou lá. Então, eu tenho uma coisa muito de campo, eu vou muito pro momento que está ali, né? Então, eu sou uma pessoa que eu chego no teatro, eu chego sempre mais cedo, sempre. Só que assim, mesmo na ida, eu já estou sabendo, eu já estou controlando todo mundo. Então, assim, acho que também tem uma questão muito controladora. Também sou escorpiana. Eu vou controlando todo mundo, então eu já vou sabendo. Então, todo mundo que eu sei que, de repente, eu tenho grupos de chefia, e aí eu fico ali, naquela coisa da chefia. Aí eu fico perguntando, você chegou, fulano, não sei o quê, quem chegou, quem não sei o quê, onde já fez isso. Então, eu tenho uma lista de coisas, aí as pessoas perguntam para mim, onde você nota isso? Eu falei, na cabeça. Incrível. Um penúltimo espetáculo que eu fiz, era um produtor que nunca tinha feito. Eu fiz o Barnum, o rei do show. Ele tinha a menor noção
De nada. O diretor de produção, ele falou, não sei. Você vai ter que entrar, deu um monte de planilha, de pastinha, criou um monte de coisa. Eu não segui nada, nenhuma, não preenchi uma planilha dele. Aí ele falava assim, não, você tem que preencher. Eu falava, gente, eu não tenho condição. Ele falava assim, não, você tem que fazer tudo bonitinho aqui. Eu falava assim, onde você grava? Eu falei, tudo na cabeça. Eu sei exatamente o que cada um está acontecendo. E é muito louco, porque eu olho nos lugares e falo assim, ó, aquilo ali, a lâmpada, aquilo, o negócio, o som ali, aqui. E eu tenho, mas é natural. Não é uma coisa que está formatada. Eu vou ensinar uma pessoa, eu adoro ensinar a gente a trabalhar, ensinei muita coisa para ele, eu vou ensinar, mas é assim, cola aqui e vamos junto. Não pensa que vai ter uma aulinha paradinha. Se você quiser anotar, anota aí, corre e anota, porque eu estou aqui falando 1000 coisas. E eu funciono dessa forma, é bem... Claro que eu tenho o orçamento, eu tenho um planejamento, então eu vou entender, vou fazer funcionar dentro daquilo, dou uma olhada na bilheteria, controlo uma coisa, controlo outra, vendeu, não vendeu, tá bom. Se não vendeu, já ligo para fulano, você não vendeu porque você não anunciou aonde, eu já saio cobrando. Eu tenho uma questão de cobrar muito, eu sou bastante rígida, principalmente na administração. Eu fico controlando tudo que está acontecendo, eu sei tudo, eu sei o que está acontecendo na banda, eu sei o que está acontecendo no elenco, eu sei o que está acontecendo no camarim, o que está acontecendo no palco, chamo todo mundo para reunião quando não está bom, pego todo mundo, gente, o que está acontecendo, eu quero entender, fala na minha cara, agora, o que foi, qual é o problema? Eu sou bem assim, e aí assim, me fala, porque eu quero tentar resolver o problema, não gosto de coisa que ficam, sabe, protelando, então eu sou muito de frente mesmo. E aí a gente chega num ponto que é o seguinte, quando você começa a montagem do espetáculo, o papel do produtor, ele é mais coadjuvante, porque você tem lá um diretor que chega e todo mundo faz, chegou o diretor, né? Ele é o líder, ele é o cara que chega e dá o rumo de que jeito as coisas vão andar e tal e coisa. Isso vai, claro que varia de espetáculo para espetáculo, de produtora para produtora, enfim, artistas diferentes também agem diferentes, mas muitas vezes você tem essa figura do diretor mais na liderança até o momento da estreia. Quando o espetáculo estreia, alguns diretores acompanham mais, outros acompanham menos, tem uns que desaparecem, né? Inclusive na área de musical tem diretor que nunca mais aparece. E a partir daí tem que haver uma transição de liderança desse diretor para a equipe, que normalmente acaba ficando para o produtor, né? O produtor que está lá no dia a dia, que está lá chegando mais cedo do que os outros, sabe o que está acontecendo com todo mundo, tal, né? Então, esse papel de liderança, que é meio ingrato, porque de repente o cara estava para puxar o saco do diretor, 2 palitos, quer ser chamado de novo, é ele que decide e tal. Mas de repente, o produtor, aí eu tenho que obedecer também, e aí existe uma dificuldade nessa liderança. Como é que vocês lidam com isso? Tem uma dificuldade muito grande, porque é exatamente isso que eu não sei trabalhar de outra forma. É essa minha forma, mesmo em espetáculo pequeno. Mesmo quando o espetáculo tem 2 pessoas. Assim que começa a administração, sou eu que coordeno todo mundo. E isso já aos poucos as pessoas vão percebendo. Então, assim, existem pessoas que gostam, companhias que adoram, que acham o máximo porque está tudo na minha mão, outros que já não curtem tanto, entendeu? Mas, assim, eu sei que isso gera muito problema, porque às vezes os atores... técnicos não querem esse tipo de situação, querem de repente exatamente o que você falou, ficar mais do lado do diretor, porque é muito mais maleável, é o cara que vai chamar, é um cara que agrada, e o produtor às vezes não pode agradar, infelizmente ele tem que falar o que é a realidade, e eu olho para a pessoa e falo, olha, é isso que você tem, não, eu estou indo embora. Já aconteceu um caso comigo, de um ator super conhecido, fazendo um musical, estou cansado, não vou ficar mais, estou indo embora, virou para a diretora residente, falou, estou indo embora, não vou ficar. O stage, nossa, está indo embora. Marisa, pelo amor de Deus, vem me salvar. Eu falei, cadê ele? Está ali, ó. Eu falei, manda ele vir aqui na minha sala. Ele veio, sentou. Estou indo embora, não aguento essa diretora residente, não aguento essa mulher mais enchendo meu saco, não aguento aquele stage, com um cronograma, não aguento. Quero ir embora. Eu falei, tá bom.
Só que assim, deixa eu te explicar, o teu contrato é X, você vai pagar tanto de multa. Se você quer ir embora, saiba que eles vão cobrar. Não, então eu vou ficar. Falei, então tá bom, então vai lá, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer um combinado? Ele, vamos, só você falar comigo? Eu falei, tá ótimo, só eu falo com ele. Ele não aceitava mais nenhuma coisa da coordenadora, da diretora residente. Eu que tinha que passar as informações, eu que tinha que passar as coisas. E aí ele ficou comigo, porque era direto. Eu falei, ó, é aqui, tal hora. Não, eu quero chegar com meia hora de antecedência do espetáculo. Meia hora. Se você chegar com 25, você vai me atrasar. Eu vou atrasar o espetáculo, a culpa é sua, tá? Não, tudo bem, eu vou chegar. Ele chegava. Nunca mais atrasou, nunca mais tive problema. Mas só podia falar comigo. Por quê? Você cria essa liderança. E aí ele fica próximo a você. Algumas pessoas gostam, outras não, mas tem muita gente, por incrível que pareça, a maioria gosta. Porque a maioria prefere não ter que pensar e ser liderado. Porque liderar é muito difícil, né? Então, se tiver alguém liderando, é mais fácil, eu só vou cumprir o que ele está mandando. Porque eles não têm que pensar, quem tem que pensar é o produtor, o que vai fazer, o que não vai, como ele vai fazer toda a estratégia acontecer. E aí falar, ele mandou chegar meia hora antes, é meia hora, ela que vai se virar para resolver o problema. A culpa é dela, né? Foi ela que dela. Entendeu? É uma parte difícil, né? Tem pessoas que realmente gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não aceitam. E quando eu estou nesse pedestal, que eu vejo que tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, eu faço igual ela. Gente, que reunião, todo mundo para o camarim agora, para som, para tudo, para o camarim. Fala, vai mandar alguém embora? Não, vamos saber lá. Então eu junto todo mundo e converso com todos o que está acontecendo. Quando eu vejo que é um pouco mais difícil, e normalmente tem um que começa a fazer a ervadaninha, aí eu pego e falo, não, então você conversa depois. Pego você, levo para o camarim, me tranco, e ele só sai quando ele ou ela falar o que realmente aconteceu, o porquê que ele não aceita, e porquê que ele... Aí eu começo a fazer essa pergunta, né? Tá, você está aqui, você está sendo contratado, todo mundo aqui está sendo contratado, ninguém é diferente, todo mundo junto, então a gente tem que chegar no bom senso. Porque eu não quero ter uma equipe onde o elenco fica de um lado para jantar ou para fazer o catering e a técnica do outro e os músicos do outro. Está todo mundo junto, então a gente tem que conversar e esclarecer o que está acontecendo. Eu sou muito também de frente, eu não gosto de e-mails, eu só mando os e-mails quando realmente é alguma coisa muito séria, que eu sei que se eu não mandar por e-mail vai me prejudicar a produção, né, lá na frente. Então eu junto todo mundo e a gente conversa. Eu gosto bastante disso. Eu acho que o diretor tem que ajudar um pouco. O produtor, eu estou voltando na tua pergunta, que é, como é que é essa transição? Né? Acho que o diretor também tem que, não é abandonar, mas é passar o bastão. Passar o bastão e falar para o elenco. Às vezes o diretor não faz isso. E aí, quando ele apareceu Deus... E aí todo mundo... Ou então você ouve assim, por que eu vou ligar para o diretor? Já pode ligar. Quer ligar junto comigo? Vamos. Porque assim, alguém aqui tem que ter a rédea de como a coisa vai andar. Mas eu sou especial. Porque todo mundo é especial no teatro. Inclusive os produtores. Fato. Somos feitos de uma matéria especial. Então, é uma profissão que a gente está falando de quê? De egos. São muitos egos reunidos no mesmo lugar. E aí o diretor, ele trabalha um pouco com isso também, né? Ele sabe, ele mais do que a gente, né? Ele está mexendo, ele está criando uma personagem, ele está vendo a matéria que ele tem, psicológica, corporal, então ele sabe tudo sobre aquilo. E ele entrega para você, eu acho que é isso. Os diretores precisam ajudar a gente a receber esse bastão e a gente poder seguir. Porque senão é realmente muito difícil. Eu já passei por isso que você está falando, com um ator, e que só eu falava com ele, num grande musical, um grande ator. E era só eu, não deve ser o mesmo, mas enfim, só eu podia falar com ele e era muito complicado. Mas enfim, já aconteceu de tudo. Eu já trabalhei em espetáculo, que no meio do espetáculo, o ator diz assim, eu vou ali fora, não fala nada para o produtor,
eu vou beber uma pinguinha e eu já volto. Eu assim, bom, e agora? Agora você tem que, depois que aconteceu tudo, você vai ter que conversar com o diretor, porque você precisa dar ajuda. Então, acho que é um trabalho de ajuda do diretor para com a produção. Agora, pensando que a gente está falando com um monte de atores que está começando, quais são, para vocês, no dia a dia de vocês, na rotina de vocês, os piores defeitos que um ator pode apresentar? Olha, eu acho que não tem um pior defeito, não, sinceramente. Eu acho que falta formação e informação sobre de como é essa vivência no teatro. Eu acho que é exatamente por esse tema que a gente está aqui. Falta essa informação de como é viver no teatro. Porque a pessoa sai de um curso de teatro, ela acha que está pronta, tá? Como eu saí da faculdade de rádio e TV e estava pronta. Só que quando eu cheguei na televisão, eu não estava pronta. Eu cheguei lá e eu descobri que eu estava muito atrás de tudo. E eu já estava formada. Então, assim, com 4 anos de faculdade, eu estava achando que eu sabia muita coisa. Quando eu cheguei na televisão, eu descobri que eu não sabia absolutamente quase nada. Eu sabia muito pouco. E eu acho que é uma questão de você se colocar nesse lugar de aprender. Então, assim, talvez o que falta em alguns atores é um pouco de humildade para aprender, continuar aprendendo. Porque eu acho que a grande sacada da nossa área é essa. Isso não é só para um ator, não. Eu acho que para um diretor, para um produtor, para um técnico, para todo mundo. A gente não está pronto. A gente nunca fica pronto. O artista, ele leva anos, e todo mundo é artista, tá? O técnico é artista, porque se você parar para pensar, o que ele está fazendo é, mesmo a camareira, um técnico de palco, um contra-regra, todo mundo é artista ali. Todo mundo tem essa veia artística, senão não estaria ali, estariam trabalhando em outro lugar. Um diretor, um ator, um produtor. Então, assim, a gente tem que aprender um com o outro. Ninguém sabe tudo. Todo mundo está a um momento para aprender. Eu acho que se o ator tiver humildade, o ator, o técnico, o produtor, o diretor, isso tudo vai fazer uma grande diferença. Porque na minha visão é assim, você precisa ter humildade para aprender e a pessoa precisa ser generosa para te ensinar. Eu tive muita sorte na minha vida, eu tenho muito a agradecer, porque assim, logo que eu saí da faculdade e entrei na televisão, eu fui trabalhar na Record, numa Record antiga, antes, que era na transição do Paulo Machado de Carvalho, que você deve conhecer, para o Edir Macedo. Então, assim, eu tinha só gente da antiga da televisão. E eu não sabia absolutamente nada. Uma menina de 20 e poucos anos, que cheguei lá. E eles me adotaram. Vem cá que eu vou te ensinar. Você quer aprender? Eu vou te ensinar. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Mas por quê? Eu estava aberta a aprender e eles estavam muito abertos a ensinar. Sim, e eu acho que isso que a gente... Não é um defeito, eu acho que é uma questão que a gente pode mudar. Eu acredito na mudança, eu acredito que a gente pode mudar isso. Se você estiver disponível a aprender, você vai aprender com a produção. E eu acho que o desrespeito também. Existem atores muito antigos que trabalham com você e que ele vem, pede com muita educação. Eu vou te ajudar. Eu vou dar o nome de alguém, sempre notório para mim, Sueli Franco. É uma grande atriz. Fora do Brasil, ela estaria sendo tratada de limusine, mas é uma mulher que acabou, você vai dar carona, ela vai te ajudar. Ela quer ajudar, ela conversa com todo mundo. Ela nem precisa fazer isso, mas ela faz. Então, a falta de humildade, eu acho que é o pior, né? Às vezes o ator chega e nem te cumprimenta, né? Isso é muito ruim. É um profissional e todo mundo, eu acho a irmandade legal. Cumprimento o técnico, cumprimento a camareira, a pessoa do teatro que está... Pegando os ganchos de vocês, é exatamente isso, né? Ter a humildade e se colocar no lugar do outro, né? Porque é muito difícil você se colocar no lugar do outro. É muito mais fácil você cobrar, né? Tudo bem, a produção está ali para servir, né?
costumo dizer que produzir é ser líder, né? É ter uma liderança, nós somos ali para servir. Mas esse servir tem exatamente, a gente tem nosso tempo, a gente tem dias que nós não estamos legais, como vocês também não estão legais, a equipe inteira, né, não está legal, e vocês querem tudo no imediato, tudo para ontem, e não é assim. Às vezes é um cartão de embarque que você não manda, que o ator, ou a atriz, ou a técnica em si, já acha que você não mandou por má vontade. Ele te pediu meia-noite, ou seja, você não dorme, né, você não tem direito de dormir. Mas ele tem direito de dormir, porque se você ligar para ele e falar, olha, eu te mandei um contrato, são 11 horas, eu preciso 11 horas da noite, preciso que você assine. Ele fala, mas eu tenho que dormir para amanhã, está bem para fazer o espetáculo. Ok, mas a produção não precisa dormir, a produção tem que estar sempre servindo. Eu acho que quando você se coloca no lugar do outro, você começa a entender. E eu, falando que você falou, que forma os atores e solta aí, e tchau, e vida que se segue. Eu acho que não é assim. Eu acho que os atores deveriam fazer um estágio em produção, entender um pouquinho de produção, entender o pilar, como que funciona, né? Porque não é fácil produzir, não é fácil, é muito difícil produzir. É como administrar uma empresa, não é qualquer pessoa que administra uma empresa, não é qualquer pessoa que faz essa empresa chegar ao sucesso. E o teatro é a mesma coisa, né? Então, acho que o ator em si, a equipe técnica, se todo mundo é artista, então, deveria passar por essa etapa. Não estou falando para você se formar em produção cultural, nem gestão cultural, mas para você entender como é que funciona, para você aprender até onde você deve ir, até onde você deve cobrar. E, afirmo, se colocar no lugar do outro sempre. Então, vamos lá. Com as devidas vênias, né? Quer dizer, com os cuidados de palavras, mas assim, uma das coisas que eu traduziria, uma arrogância seria um defeito muito grave que um ator pode ter e que pode incomodar e atrapalhar, e é comum de acontecer, que nem você tá dando aí exemplo de ator, de uma atriz, uma dama do teatro, que é a Sueli. E às vezes você tem uma dama dessas que é muito mais humilde e mais atenciosa com as pessoas do que um ator que acabou de chegar da faculdade e que é muito mais arrogante do que essas pessoas que já estão aí faz tempo. Então, essa arrogância. Vocês falaram também em desrespeito, né? Quando a pessoa não respeita, não enxerga o lugar do outro, a dificuldade do outro, é só uma exigência. A produção precisa me fazer isso aqui, né? Uma relação só de tomar, de exigir e não de colaborar, né? Seria essa a segunda coisa que vocês citaram. Acho que são basicamente essas duas coisas. Como esse tipo de coisa atrapalha no dia a dia do trabalho de vocês? Quando a pessoa, fora os sentimentos que estão envolvidos nisso, na prática, o que vai acarretar esse tipo de comportamento? Eu acho que quando você pega um ator que ele é arrogante, que ele é difícil, né? Isso te distancia dele. Eu acho que é o básico que quase todo produtor faz. Ele evita essa pessoa. É difícil ele não evitar. Ele tem aquele contato básico que ele precisa, mas é o mínimo necessário. Porque se você fica na frente dessa pessoa, ela aproveita dessa sua chance, ou às vezes dessa generosidade sua, ou educação, achando que você pode ser humilhado, pode ser maltratado. Então, você acaba se afastando. Isso é uma coisa que gera muito problema, porque você acaba se afastando do ator, às vezes principal, às vezes de ator que não é principal, às vezes é coadjuvante, às vezes é um ator que está começando, e você perde a relação com ele. Só que isso ele não percebe que ele vai perder lá na frente, né? Porque, na verdade, principalmente o jovem, um ator mais antigo, talvez até você entenda, não aceita, mas você consegue entender melhor, né? Por uma outra formação. Agora, o povo mais novo, o que acontece? Você evita. Só que o que o ator não pensa é que numa próxima audição, você vai estar lá com um diretor, com outro diretor, de repente, e você pode aparecer. E eu sou uma pessoa que eu falo, olha, então, esse ator não, tá? Ele dá trabalho. Eu sou uma produtora que eu falo, por quê? Não é que eu não gosto, não é que eu quero, maltratar, mas assim, por que eu vou trabalhar de novo com uma pessoa que ela já causou problemas para mim? Eu falo, olha, esse técnico não, ele causa problemas. Não, essa produção, esse elenco não.
Então, assim, a gente tem que pensar a longo prazo, não a curto prazo. Não é só esse espetáculo que eu estou fazendo. Eu vou fazer muitos na minha vida. E, assim, é exatamente o que você falou. Às vezes, eles levam 2, 3, 4 meses, 6 meses, e daqui de 6 meses você está com uma nova equipe. E se você dá de cara de novo com aquela pessoa que você teve problemas? Então, assim, tanto para um lado quanto para o outro. Tanto para o lado da produção, como para o lado do elenco, da direção, de todo mundo. Por isso, eu tento ser o máximo possível de profissional e não levar esse lado pessoal. Mas que dificulta muito, porque você acaba se afastando dela. Você acaba deixando ela de canto. E provavelmente vai evitar ela em outras situações. Dificilmente não. Dificulta também, né, a questão da relação e também manter esse distanciamento e acaba formando um clima muito chato, né, um clima difícil e uma energia. O teatro ele é formado por energia. Eu costumo dizer que o tempo inteiro tem energia ali o tempo inteiro. Então, quando tem essa energia de estresse, essa energia do ego, da arrogância, a gente fala, tá chato hoje, o clima tá pesado, porque pode parecer bobagem, mas afeta toda a equipe, toda a equipe. Se você chega no seu palco e você dá um bom dia ou uma boa tarde e todo mundo responde e todo mundo te recebe, e a gente sente, né? Nós produtores, nós somos de frente, então nós somos a esponja que a gente suga toda essa energia para a gente, né? A gente está sempre atraindo essas energias, então a gente sabe de tudo que acontece, os olhares, os gestos, tudo a gente sabe. Então, se não está legal, está ruim, a gente já murcha um pouquinho, a equipe inteira já começa a ficar ruim, o espetáculo desanda e não é legal, né? Então, quando eu tenho exatamente uma lista de esse sim, esse não, esse sim, esse não. Isso é para tudo. Não passo para ninguém, a não ser quando eu for convidada para fazer um projeto que ele já está andando, eu falo, olha, tudo bem, eu aceito, né? Mas minha relação com o X é isso, tá? Mas quando eu estou fazendo um projeto que ele está começando e que essa pessoa está, eu falo, olha, vocês querem contratar? Ok, tudo certo, mas aconteceu isso, isso e isso. Aí vocês avaliam se vale a pena ou não. Porque, na verdade, é um mundinho, né? É um mundinho. A gente fala, nossa, mas tem... Eu nem sei que número que está o DRT agora. São números bem grandes agora. O meu tem 4 dígitos. Pra vocês imaginarem a coisa. Se é um mundinho, você vai cruzar. E um produtor fala para o outro. Tem isso também, que é uma rede. Ah, você vai trabalhar com aquele cara? Ih, aquela pessoa, aquilo, isso, aquilo. Porque um vai falando para o outro e a imagem dessa pessoa, ela cai. Existem atores até famosos que ele escolhe a produção para ele. Ele entrou em cena, começou a peça, alguém deu um pio na plateia, quando ele sai, ele já sai, porque aquele cara falou, você não tem controle sobre isso. Alguém tossiu na plateia, porque não sei o quê, porque eu não consegui me concentrar. Então, sei lá, faz um curso de concentração com alguém, porque não tem como controlar o público. Então, esse mundinho, a mesma coisa faço eu. Eu falo, olha, eu já trabalhei, já deu problema, né, com educação, mas é isso. E que qualidade vocês esperam de um ator? Que qualidade, você aconselharia? Falar assim, cara, seja assim, cuidado com isso. Claro, não vamos fazer o oposto, não seja arrogante. Ok, já falamos sobre isso, mas o que a gente, quando está na produção, a gente espera que o ator se comporte de uma maneira claramente legal? Que tipo de coisa a gente quer dele? Eu acredito muito na questão da parceria, né? Esse lado de parceria. Quando o ator ele é parceiro da produção, não estou falando para ele ser amigo, né? Porque nós não estamos ali para ser amigos, senão a gente vai fazer muito amigos e aí não é legal. Estou falando para ser amigos, estou falando para a parceria, para quando ele chega e ele sabe que ele tem que fazer o papel dele, o trabalho dele, ele entende o lado da produção e ele respeita todo mundo acima de tudo e ele trata todo mundo por igual.
né? Ele não trata melhor a produção porque foi a que contratou e vai garantir o salário dele. Não, ele tem que tratar todo mundo, desde a camareira ao público, porque quem paga o salário dele é o público, diretamente. Então, eu acredito que essa parceria na coxia é o principal. Eu acho que o que o ator tem que ter é saber se realmente é isso que ele quer para a vida dele. Eu acho que é uma entrega, né? Você tem que estar apaixonado pelo aquilo que você está fazendo. Eu acho que se você põe paixão no que você está fazendo, porque eu sempre coloquei, mesmo na produção, eu sempre coloquei paixão no que eu estou fazendo. Eu sou apaixonada pelo projeto, aquela paixão acaba e vou para o próximo. Eu sou bem vulnerável também, mas é verdade. Mas eu acho que é isso, eu acho que é paixão, porque quando você faz com paixão, quando você faz com vontade, você não faz com aquele desânimo, você não chega com aquele, sabe, tipo, que saco está aqui. Pô, se você não gosta, por que você pegou? Por que você está fazendo? Porque tem um monte de gente, às vezes, num espetáculo, que está adorando fazer. Mas vem aquelas pessoas que estão a fim de reclamar de tudo, que é muito ruim, e que põe todo mundo para baixo. Não, eu acho que não pode deixar, entendeu? Eu acho que você tem que fazer porque você gosta. Eu adoro estar no teatro, eu adoro chegar, eu adoro receber, eu adoro entregar ingresso, coisa básica, mas eu adoro estar lá, pegar lista de convidados, receber as pessoas, dar boa noite, sabe? Olha, tem um bom espetáculo, eu gosto dessas pessoas, eu gosto de estar ali. É uma coisa que eu faço com prazer, não é que eu faço porque eu estou recebendo um salário só. Tem um salário que eu quero, é lógico, todo mundo precisa, mas eu faço porque eu gosto de ver gente, eu gosto de ver gente que sai do teatro que nunca assistiu, emocionado com aquilo, adoro as pessoas virem, e no final eu gosto de ficar para ouvir elas falando do que elas acham do espetáculo. E algumas elas reclamam, eu gosto de ouvir a reclamação, eu gosto de ouvir o elogio, porque eu acho que isso tudo faz uma grande magia. Eu acho que é isso, eu acho que se o ator entender que isso é uma grande magia e que não é só ali fazer o que está marcado na cena, o que está marcado no teu texto, senta, anda, dança, faz, canta, entendeu? Como uma coisa mecânica, e se você colocar a alma, a sua paixão ali dentro, essa magia toda vai acontecer, porque tudo está numa magia, entendeu? Tudo é uma magia. Eu vejo disso, pode ser um pouco sonhador, um pouco lúdico esse olhar, mas é o olhar que eu tenho. Eu entro no teatro e eu gosto de ver as luzes acesas, eu gosto de gente chegando, adoro ver gente chegando, quero ver fila, eu curto tudo isso, entendeu? Então, assim, eu acho que o ator tem que ter essa coisa também, gostar daquilo que está fazendo, não pensar, um dia eu vou ficar famoso, vou ganhar muito dinheiro, vou ter um carrão, um apartamento, porque às vezes não vai, viu? Às vezes não vai, a gente às vezes não tem tudo isso. Mas por que você está fazendo isso? Por uma paixão, por gostar. Então, eu acho que, se tem uma coisa que eu acho que o ator tem que ter, é essa paixão, essa entrega, esse amor pela profissão, de estar lá e fazendo o que gosta, como o que sempre pensou em fazer, não pensando na fama que um dia ela pode acontecer, pode também não acontecer, entendeu? Existem os dois lados, mas você está ali fazendo o que gosta, é muito prazeroso. Vale tudo. Eu acredito que ele tem que ser receptivo a todo mundo e a todas as áreas. Tem empatia, que você falou, né? Eu acho que é isso. Essa é uma qualidade que abre a porta para todas as áreas e também tem um bom humor, né? Porque a pessoa chega com aquela cara de meu mundo caiu, não dá. Sabe? Você, né, ter uma alegria e ser receptivo. Profissionalismo. O que você chama de profissionalismo num ator? Eu acho que é o comprometimento dele. Eu acho que é o horário, saber do horário dele, saber de tudo que ele precisa fazer, que ele precisa se preparar. A gente, infelizmente, pega muito ator, principalmente que está começando, que sabe que tem 5 dias de espetáculo, 6 sessões na semana,
É um musical grande, vai precisar da voz e sai, vai para a noite, bebe, volta no dia seguinte totalmente destruído. E não se preocupa com o espetáculo. Isso eu acho muito difícil, entendeu? E muito triste também, porque a pessoa se propôs a fazer isso. A gente sabe que todo mundo quer sair, quer passear, quer se divertir, mas você tem que pensar nisso. Então você tem que estar preparado. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas? Vai ter que abrir mão às vezes de uma balada, de uma noite, de uma bebedeira. E assim, já teve atores também que já chegaram de porre e não conseguiram fazer o espetáculo, entendeu? Aí começa, tô com dor de barriga, comi alguma coisa. A gente sabe que não é, que é bebedeira, entendeu? Então, assim, isso é uma falta de profissionalismo, porque eu também quero sair, eu também tenho minha vida, mas eu estou até um limite para não prejudicar o trabalho no dia seguinte. E aí, sim, você não está trabalhando, quer beber todos, quer fazer tudo, faça. Mas eu acho que você precisa, uma questão do profissionalismo mesmo, de chegar inteiro no dia seguinte, porque todo mundo está dependendo de você. E, às vezes, você não tem elenco para substituir todo mundo. E o elenco, às vezes não é um só, às vezes vem 2, 3, todo destruído. Ou então também se aventura, que eu já tive isso uma vez, numa turnê que eu estava fazendo. Um técnico resolve se jogar e um ator também no mar, e era um penhasco, eles se jogaram. Quando ele se jogou, um deles desmaiou. Então, você imagina, eu perto de uma sessão, era no domingo, era a última sessão que eu tinha desse musical, o técnico de som desmaiado, eu tive que correr com ele para o hospital, e o outro todo arrebentado também, que voltou todo... Então, assim, eu não tinha ninguém para operar. Então, a gente teve que dar um jeito de operar, pegar uma pessoa da casa, do lugar e operar. Então, assim, o ator eu consegui substituir. Então, você tem que saber, entendeu? Até onde dá para você fazer, para não prejudicar também o trabalho dos outros, porque daí você acaba prejudicando um todo, né? Tem todo mundo que é prejudicado por causa disso. Então, eu acho que o profissionalismo é isso. Se manter sempre saudável e sã para poder fazer o espetáculo. O profissionalismo, na minha opinião, isso também, e respeitar os cronogramas, né? Nós fazemos sempre os cronogramas e mandamos para eles. Dos espetáculos longos, a gente manda sempre às quartas, às terças-feiras, né? Nós estamos mandando. Se você se propôs, né? Se você aceitou o convite para você estar ali, eu acho que não custa nada você ficar de quinta a domingo. Fica tranquilo, domingo à noite termina o espetáculo, se joga, vai para a balada, faz o que você tem para fazer, você descansa na segunda e na terça, na quarta-feira você está de volta. Eu acho que tem que respeitar, né? A maioria das pessoas não respeita os cronogramas. E é muito importante. A gente leva um tempão para fazer, não é fácil fazer. Hoje eu faço com o pé nas costas, mas tem que respeitar, porque um incidente com acarreta em todas as outras áreas, né? Aconteceu comigo, eu estava em Salvador com o espetáculo também em circulação, o operador do vídeo, ele arrumou uma namorada e ele foi conhecer ela numa cidade e ele não conseguia voltar. Eu estava em Salvador, ele foi para Santo Amaro, ele não conseguia voltar. A sorte, eu faço de tudo um pouco no teatro, mas eu faço porque eu quero conhecer todas as áreas, né? Tipo, eu quero saber o equipamento que eu estou alocando, eu quero saber de tudo. Então, eu fui lá e operei. Mas, se não, quem ia operar para a gente? Porque não tinha ninguém que operasse. Ele não chegava, não tinha telefone, né? Então, essa falha é muito perigosa para a gente e atrapalha muito. Qualquer profissão que você escolhe tem regra. Então, profissionalismo é seguir regras. Se é um médico, tem regras X. Na nossa profissão, existem regras. E elas precisam ser seguidas. Faz parte. Nem tudo que a gente faz na vida é o que a gente quer só, né? Você come e depois tem que lavar a louça. Ou então você vai comer fora, mas enfim, tudo tem seu lado. Aí você vai pagar a conta. Você paga a conta, enfim. Então tem regras e precisam ser seguidas. E aí esses cronogramas que ela está falando, né? Sobre hora de chegada, hora de passar microfone, se tem microfone. O musical tem um trâmite, o teatro tem outro. A gente não tem substituto no teatro, né? Não tem stand-in, que um passa pelo outro. No teatro não, você vai lá e faz. E não tem jeito. Então, né, também, resumindo, né, nós falamos de profissionalismo no sentido de
seguir as regras e tal. Você falou em parceria também, que eu acho importante, porque e o ambiente que você citou, quer dizer, às vezes acaba, e é comum acontecer, existe uma divisão, né, entre a produção de um lado, o artístico do outro, né? Então eles se tornam inimigos. Então a produção que vai ter que fazer isso aqui para mim, eu não vou fazer isso aqui não. A produção tal. E essa falta de parceria, ela é muito ruim. Ela destrói qualquer espetáculo, porque por melhor que seja a produção, ela não vai poder. Por exemplo, se um ator destrói um figurino por sessão, não tem produção que vai dar conta disso aí, né? O ator tem que tomar cuidado com as coisas que são entregues para ele. É importante que isso aconteça. E aí vocês citaram também aqui uma coisa que é a produção que vai passando por vários elencos, várias, né, histórias, vai trazendo informação, né? Vocês citaram que, por exemplo, quando a gente tem uma seleção de elenco, tem lá o diretor, tem a audição, tem isso, mas tem o produtor. E o produtor chega lá do lado do cara e fala assim, esse aqui, cara, é uma encrenca. O cara é bom, canta pra caramba. Canta, mas é uma encrenca. Ele falta, ele atrasa, ele quebra pau com todo mundo, outro dia ele deu porrada no outro. Essa informação chega, né? Então, de certa forma, esse produtor, o administrador do espetáculo, ele acaba tendo um poder sobre a escolha de elenco, poder indireto, claro, não é? Eu quero fulano, tá bom, eu contrato fulano. Mas isso faz uma certa influência, né? Agora, imagina que um desses atores, um ator que um dia trabalhou com você, tal, ele resolveu se tornar um produtor de espetáculos. Ele vai empreender e ele te contrata para ser produtor, né? Às vezes é um ator legal, não estou nem falando só esses problemáticos. Uma pessoa legal que você trabalhou, tal. Aí o teu papel de produtor, nesse caso, é um pouco mais complicado, porque ele é teu patrão, né, a pessoa que te contratou para trabalhar lá, mas ele está no papel de ator que ele tem que estar embaixo de você em certos momentos. Não é isso? Como é que vocês lidam quando acontece alguma coisa desse tipo? Eu já peguei vários desses. Eu já fui contratada para uma produção de uma atriz. Ela montou uma produtora e me contratou como produção. Eu estava fazendo um projeto e ela me queria no projeto dela, me chamou e fui fazer a produção dela. Ela nunca tinha trabalhado comigo, não, ela já tinha trabalhado, já tinha feito um musical comigo, e aí ela resolveu fazer um espetáculo. O diretor também, já é um diretor famoso, também já tinha trabalhado comigo, então todo mundo já me conhecia. E engraçado, porque é exatamente isso, ela era a atriz, que eu já tinha sido produtora dela, e ela voltava como minha chefe e como atriz também. E eu acho que você tem que ser... Eu sou muito firme, eu não sou muito de ficar só porque a pessoa está pagando o meu salário, eu vou fazer o que ela acha que está certo, vou fazer o que eu acho que está certo. Então, a minha personalidade é bem forte em relação a isso. Então, assim, é hora de você passar o som. Você não vai passar o som, não vai passar mais, tá? Para a dona do projeto. Eu sou uma pessoa que eu entro no camarim, bato e falo, ó, é agora. Porque eram só 2 atrizes, não tinha como. Não tinha chefe de palco, nada disso. Eu tinha técnicos e a produção fazendo mais ou menos tudo. Não tinha assistente, produção fazendo o básico mesmo. Eu chego e bato na porta. Ó, você não vai fazer, você tem que pôr a peruca agora. Se você não colocar agora, não vai dar mais. Tem que microfonar, vamos agora. Tem que passar o som. Ó, então agora não dá mais. Você demorou, já foi. A casa já fez a transição e é isso. Então, assim... Não gosta muito, porque acha que isso deveria ser mais agradável, né? Mais puxar para o lado da pessoa, mas ela acaba percebendo que essa diferença faz com que o espetáculo aconteça no horário, no momento certo. Então, tem essa questão. Às vezes gostam, às vezes não, mas estão sempre me chamando. Então, acho que
no fundo, acabam gostando pela essa firmeza. Pelo resultado. Pelo resultado. Mas que não importa quem é, eu vou na porta e falo, é você, ó, agora. Já aconteceu comigo também, de ser convidada para produzir um projeto, e anos depois, um dos atores me ligaram e falaram, olha, eu quero que você me produza. Mas eu montei uma empresa, enfim, fiz a captação direta, tal, e eu fui lá e produzi. E nisso eu tenho muita coisa em comum com você. Eu sou muito pontual e muito exigente com a minha equipe. Então, assim, eu faço exatamente isso que você faz. Bato na porta, gente, dá licença, olha, vocês têm 3 minutos, passou, não vai passar. Independente de quem seja, de verdade. Eu fiz isso com a dona Bibi Ferreira, que eu tive um orgulho e honra de fiz 3 espetáculos dela. Fiz o último, Bibi canta Piaf. Mas a Bibi, ela pode fazer o que ela quiser. Mas eu sou assim, eu chegava para ela e falava, Bibi, lá no net, a senhora vai passar o som agora? 5 minutinhos. Eu falei, Bibi, eu preciso abrir a casa, o teatro está lotado, são 700 pessoas. Temos 5 minutos. Ela, tá bom, vamos lá passar. E está tudo certo, porque nós temos que fazer o nosso trabalho. Tem que ter alguém que faz isso. Porque se não faz, vira a casa da mãe Joana. Aí não é legal. Então, um vai passar o som a hora que quer, o outro vai fazer aquecimento a hora que quer, o outro vai colocar maquiagem a hora que quer. E tem horário para isso. E quando não tem o diretor de palco, que ajuda muito a produção nisso, né, que a pessoa fala para ele, olha, esse aqui é os horários que eu preciso que os atores estejam prontos. O diretor de palco faz isso. Quando não tem, que a gente faz, que a gente fica direto, tem uns que gostam, tem uns que não. Tem uns que levam para o lado pessoal, que é a pior coisa que existe. E tem outros que falam, não, ela fez isso para o nosso bem. Mas não é fácil fazer isso. Né? Mas tem que fazer, alguém tem que ser o carrasco da história para funcionar, porque senão não funciona. Um ator que é produtor, empreendedor, enfim, é mais fácil lidar com ele acaba sendo um bom parceiro, ou é mais fácil lidar com alguém que não seja produtor do espetáculo? Eu acho mais fácil. Eu gosto muito de ator que já trabalhou em produção, já fez produção. Eu acho que ele cria uma realidade do universo da produção. Ele cria uma realidade também em relação à parte financeira, que às vezes para a produção é bem complicada, né? Mas eu acho que ele é sempre mais um parceiro do que contra. Ele acaba sempre conseguindo entrar no lugar da produção. Eu também prefiro atores que já passou aí pela produção, exatamente pela a compreensão, né? Eles são mais compreensivos, principalmente na parte financeira, que é uma coisa que a gente não falou aqui, mas é uma coisa muito delicada. O ator em si, ele olha lá pela cortina e ele vê a plateia lotada. Fala, gente, a produção está ganhando muito dinheiro. Ele conta, aí ele pega o valor da bilheteria inteira, multiplica e fala, está ganhando X, está me pagando isso. Mas não é assim. Nós temos contrapartida social, nós temos a meia, nós temos a obrigatoriedade de até R$50, que agora acho que é isso ainda, né? 50%, mas tem um valor, Vale Cultura, que acho que até 50%. E você conta tudo isso, tem o seu patrocinador, a cota do patrocinador, tem a cota dos seus parceiros, porque você precisa de parceiros para você fazer um espetáculo. Então, vamos fazer tudo isso, vamos tirar as taxas, vamos fazer tudo isso e ver o que realmente sai de líquido, né? Que no final não sai quase nada. A produção, a maioria das vezes, fica no prejuízo. Então, quando ele passa por isso, pela produção, ele entende. E quando alguém chega da equipe e fala, nossa, você viu? Não, não é assim, gente. Olha, acho que vocês precisam pensar por esse outro lado. E isso ajuda bastante. É bom quando ele entende, né? E ele já sabe. Ele vai perguntar, né? Como é que tá? Quanto foi? É legal também, porque você quer que tenha público. Você falou de tudo isso, mas tudo que tem que pagar é muita coisa para pagar. Muito. O teatro é caro. Toda a parte de luz é cara. Mas eu acho que é bom que ele saiba. Ele se situa melhor no espaço, né? Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe qual é a praia que ele está se colocando. Acho que também no lugar que vocês ficam, tem um outro detalhe que é assim. Quando você começa a ficar uma temporada longa, né? Vocês vão acabando tendo uma intimidade com o elenco, vai conhecendo a vida das pessoas, né? As coisas vão andando, tal.
e às vezes você fica numa posição um pouco delicada de conhecer, saber coisas, né? Ouvir uma história aqui, uma história ali. Tem coisas que você vai querer, são informações que tem que chegar na produção, porque isso pode causar um problema no espetáculo. Tem outras que não, né? E como é essa posição delicada de lidar com esse tipo de coisa? Como é que vocês sentem? Isso é uma coisa difícil ou é uma coisa que tira de letra? Isso eu separo muito bem. Eu costumo dizer o que acontece na coxia fica na coxia, o que acontece no camarim fica no camarim, e o que acontece na balada do espetáculo fica na balada do espetáculo. Então, a gente tem que manter a questão do profissionalismo em cima de tudo, né? E deixar isso bem claro e separar as coisas, porque quando você faz uma turnê, que você está com aquela pessoa faz parte da sua família, aquele grupo faz parte da sua família. Quando o grupo é legal, a sincronização tá gostosa, quando termina a gente sente falta daquilo, né? Então, acho o que acontece, eu sempre costumo falar, não, deixa cada um no seu quadrado e a gente não leva adiante, porque não vale a pena e nós não estamos ali para isso. Não, mesma coisa, é isso. Porque senão vai incompridando e vai virando uma fofoca também. Porque aí um fala para o outro, olha, sabe aquela coisa? E vai virando e vai modificando o assunto. Telefone sem fio. Vai virando Turnê, né, ela faz isso com você, né, não tem jeito. E por mais que você tente não se envolver nisso, quando você vê, você está lá no meio do pacote também. Eu não consigo muito não me envolver no pacote. Quando eu vejo, eu já estou lá no meio do pacote também. Porque é isso, né? É como se fosse uma família, exatamente isso, né? Você entra. Hoje a gente não faz mais como antigamente, que entrava todo mundo dentro de uma van, de uma Kombi e ia embora. Mas praticamente é isso, né? É isso que a gente faz. A gente entra dentro de uma van ou entra num avião e aí você está com a pessoa que não acorda, você vai lá e acorda no quarto, vai lá bater no quarto dela. Às vezes você também está sozinho, uma vontade de tomar um vinho, vai tomar um vinho no quarto de um técnico, de um ator, aí começa a fofocaiada, aí todo mundo começa a falar. Não tem jeito. Porque é isso, é o dia a dia, tem o lado humano nosso também, né? Então, não é só o profissional. E quando a gente está nesse momento, quando você está dentro do espetáculo, eu deixo isso muito claro nas minhas produções. Existe um momento que a gente está dentro do teatro, que a gente vai fazer o espetáculo acontecer, isso independente do que está acontecendo lá fora e o que aconteceu lá fora. E lá fora, eu vou também na balada, eu também vou misturar tudo, vou também entrar numa fofoquinha, mas assim, quando a gente entra dentro do espetáculo, isso tem que ser mudado. Isso é uma coisa, porque não é a nossa vida quando está dentro do espetáculo, é o profissional. E aí, quando você está fora, é a sua vida. E aí, na sua vida, você vai fazer coisas certas e erradas, que está tudo bem também. Entendeu? Eu acho que é o processo. E eu me misturo, quando eu vejo, eu estou no meio de uma fofoca, dando risada, tirando sarro, sou desse tipo. Estou bebendo também. E, ao mesmo tempo, quando chega dentro do teatro, eu mudo completamente. E você vai falar, nossa, é outra pessoa. É outra pessoa. Tanto que, quando eles me conhecem fora, eles falam, nossa, eu nunca imaginei que você fosse assim. Porque você é tão séria lá, eu sou exatamente muito séria dentro da produção do teatro. Fora, não sou não. Ele me ensinou. Eu queria só complementar que o espetáculo é maior que todos nós, né? A gente pode brigar, o espetáculo vai começar, ele é maior que qualquer um de nós. Enquanto você não entende isso, você ainda não faz parte do grupo. É isso. Depois, lá fora, a gente vai brigar, mas lá na hora não dá. Vocês, a gente falou sobre essa coisa de uma pessoa dá trabalho, essa informação vai circular, tal. Chegando no extremo, vocês já viram atores se queimarem no mercado, essas pessoas não conseguirem mais trabalhar por conta de comportamento? Eu já tive, fiz um musical lá no Teatro Alfa, onde 2 atores saíram na porrada, literalmente.
Aí era a cadeira que voava no camarim e o outro sangrando, e saíram na porrada assim, de cadeira voar mesmo. E um deles, na verdade, assim, um ator que tinha uma atitude bem ruim, que eu já tinha chamado várias vezes a atenção dele, ele tinha mania de ficar provocando os outros e fazendo coisas, sumindo, provocando, irritando todo mundo. Ele tinha essa mania de pegar coisas do outro. E aí um ator estava num dia extremamente ruim, e ele pegou alguma coisa, puxou, escondeu alguma coisa, não lembro o que era, e o ator não achava, estava desesperado. E o outro achando graça, rindo. E aí esse ator perdeu a cabeça e catou uma cadeira e foi para cima do outro ator. E aí não tive o que fazer. Esse que agrediu, eu tive que tirar na hora. E é um cara que eu não vi mais em nenhum espetáculo. E assim, eu fiquei com dó dele, na verdade, porque eu sei que o movimento não foi dele, né? Mas ele não conseguir se controlar foi uma coisa que levou ele a praticamente se queimar no mercado. E o outro, que é um cara que irrita, fofoqueirinho, até meio mau caráter, ele continua, porque ele consegue, sabe, sair de vítima nessa história, ainda ele ficou de vítima. Eu fiz os dois ser mandado embora, mandei embora um, depois no dia seguinte mandei o outro, um eu mandei no sábado, que aconteceu, antes de começar a segunda sessão, e o outro eu mandei no domingo à noite. Mas eles voltaram, esse conseguiu voltar, porque ele se faz de vítima. E o que foi o agressor nunca mais voltou. Eu já passei por isso também, mas não de ter cadeira voando ainda, né? Mas de eu pequenininha me meter no meio e falar, gente, não, agora não dá. Agora a gente tinha o espetáculo para começar, a gente vai começar o espetáculo. E eles continuaram, tive que chamar a segurança do teatro para apartar aquela situação. E depois nós tivemos que tomar providência de mandar embora os dois. Um deles, até hoje, está por aí, de vez em quando encontro tal, e fala, nossa, eu não sei o que acontece comigo, que eu não me chamam para trabalhar. Mas assim, não é que aconteceu com a produção, sabe? É que já vinha acontecendo com outras produções. E isso, igual você falou, é um mundo pequeno, né? Tipo assim, se você... Todo mundo sabe dos seus defeitos, todo mundo sabe das suas qualidades. As pessoas, a gente se conversa entre a gente, os atores se conversam entre o núcleo, né? Nós também nos conversamos. E, infelizmente, isso acontece. Em qualquer profissão, né? Não só no ator, mas acontece. Eu já vi também ator que se queimou, principalmente também por motivos políticos, por dar opinião política. Dar a opinião, ok, você pode dar a sua opinião com respeito, mas ficar o tempo todo falando só desse assunto, a gente está vivendo algumas coisas assim agora também, causa alguns problemas, começam a queimar, porque eu não quero aquela pessoa perto, eu não quero tal coisa perto de mim. E eu já vi ator, e também ator que reclama, né? O salário, eu não lembro quem falou isso, dizer que o melhor ator do mundo é o que está desempregado. Porque a primeira frase que ele te fala é, eu topo, eu vou fazer. E aí o que acontece? Depois ele começa, não, mas eu ganho pouco, isso não é legal, isso eu não quero, isso eu não topo. E aí você também começa a perceber que ninguém mais chama, mas ele continua achando que ele está lá na crista da onda. E ele se queima por isso. Só dando um complemento aqui sobre a questão do ator achar que ganha pouco. Se nós pegarmos a nossa realidade, né, financeira, nossa tabela, e a gente comparar com outras profissões, acreditem, o teatro paga melhor do que qualquer outra profissão. Tem gente que faz 3, 4 faculdades e ganha 3, 4 mil reais aí no mês, e ele trabalha 8 horas por dia de segunda a sexta. E a gente não, na produção trabalha, mas o ator, e se ele não trabalha, então o ator ele tem que aprender a valorizar o salário dele, ele tem que saber a importância do que ele ganha, né, comparado às outras profissões. Quando ele entende isso, ele entende a valorizar o trabalho dele.
É interessante. A gente falou muito sobre remuneração da ator. Vocês estão dando um ponto de vista que acontece mesmo. Às vezes existe uma fantasia de que se o cara não está ganhando muito dinheiro, como ganha alguém o pessoal acha que todo mundo é Fagundes. Não é todo mundo que é Fagundes. Né? Poucos são Fagundes. Fagundes ralou, né, para ser Fagundes. E também ralou muito. E são poucos Fagundes que existem na face do Brasil, como existem poucos Neymar. Né? Então todo mundo olha para o Neymar e fala, não, então, se eu estou ganhando 20 mil reais por mês, estou ganhando pouco. Opa, peraí. Né? Vamos olhar a realidade, né? Vamos ver como é que é. Mas só para terminar esse capítulo, vocês como produtoras já ou poderiam chegar numa situação de recusar um trabalho porque não quer trabalhar com esse elenco? Ou não quer trabalhar com esse ator, que é um problemão, não quero entrar, não vou aceitar esse trabalho porque isso acontece? É possível acontecer? Passa lá para ela. É possível, eu já falei não. Eu já falei bastante não na minha vida. Porque eu acho assim, o desgaste que você tem, dependendo da pessoa, que já te deu um trabalho, você já teve um problema com ela, você tem que ter noção que isso vai acontecer de novo. E se vai acontecer de novo, você vai escolher, você vai passar tudo aquilo de novo ou você não vai passar mais. Eu faço a opção por não passar. Então, eu já falei para atores que eu não... E já falei para produtores que me chamaram, olha, tem esse projeto aqui, Marisa, beleza, não, então eu não vou. E tem técnicos, algumas pessoas que eu não trabalho. É assim, que eu tenho uma lista de que tem algumas que eu posso não gostar, olha, não acho legal, esse cara dá trabalho, é uma coisa. E existe uma lista de pessoas que eu não trabalho. Por algumas questões, entendeu? Por saber que ela vai dificultar muito minha vida, outras porque se tornaram pessoas extremamente difíceis de aceitar uma regra, de aceitar um comando. Então, assim, vai dificultar muito o meu trabalho. Eu já tive um diretor técnico que ele dificultou demais a minha vida, mas ele passou uma turnê inteira dificultando a minha vida. Eu terminei. Eu falei, nunca mais. Ele teve vários outros projetos para trabalhar comigo. Eu falo, não, se ele está, eu não estou. E assim, foi engraçado porque ele foi indo de diretor técnico, ele foi indo para diretor de palco, de diretor de palco ele foi contra a regra, hoje ele é maquinista contra a regra, quando alguém chama. Porque ele não gerou um problema só comigo, foi com um monte de gente. Então, ele vai se queimando, né? Então, eu acho que vale a pena evitar. Tem ator que não, tem diretor, tem produtor que não está nem aí, não liga. Eu me incomoda. Se me tratar mal, eu não fico. Eu não gosto e não admito. Já aconteceu comigo também. Você vai tendo experiência, né, no dia a dia. Eu acho que todo dia é uma escola, né? O teatro, cada dia é uma escola. Você está aprendendo e você pega mais confiança de si. E já aconteceu de eu entrar em uma produção e eu ter, né, essa questão e eu, no meio decorrer da turnê, ou ela esteja em temporada, mandar e-mail e falando, eu estou saindo por isso, isso e isso, não estou indo mais. E sair mesmo, assim, entregar tudo que eu tinha feito e sair, porque eu falo, o teatro é a minha vida, eu me realizo, eu não falo o que eu trabalho, eu me realizo. Eu sou feliz fazendo o que eu faço, né, o meu ofício. Então, se eu não estou feliz, para que eu vou estar lá? Né? Eu não quero chegar lá mal-humorada, eu não quero descontar em outras pessoas, então eu saio fora. Acho que quando a gente é jovem, dizer não é mais difícil, né? Essa é uma oportunidade, eu tenho que pegar, eu tenho que ir. Mas conforme o tempo vai passando, dizer não às vezes é bom, né? Que também não faz você, como a Marisa falou, eu já sei que eu vou passar por aquilo, então eu gosto daquela pessoa, eu não quero me distanciar da pessoa. Mas se for fazer aquilo junto, vai ter um entrave no negócio. Então, posso dizer não naquele momento, né? Mas, como o assunto é para os jovens, né? Às vezes também, quando a gente é jovem, a gente tem que ir. Eu vou. Porque é só assim que a gente aprende, né? Estando lá vivenciando aquilo. Então, quanto mais opções eu tenho quando eu sou jovem,
é melhor. Depois a gente vai dosando. Eu acho que é isso. Deixa eu só fazer uma coisa que eu acho, um adendo, que é assim, mesmo jovem, a gente tem que ter um limite também da coisa. Sim. Que existem diretores que são extremamente agressivos, produtores extremamente agressivos, e mesmo quando você é jovem, você tem que saber aonde dá para ir. Não vai até onde começa a machucar demais. Porque depois, às vezes, são traumas que não voltam, sabe? Eu já vi muito ator que era humilhado por diretores e era humilhado dentro de alguns projetos e chegam num outro espetáculo que não tem esse tipo de atitude e ele acaba, ou ele é travado, ou ele acaba repassando isso para outras pessoas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado também, a gente tem que se cuidar, não pode... claro que jovem você vai aceitar, eu aceitei muito projeto, mas eu via que não dava certo eu ir embora, entendeu? Mas é legal você aceitar, mas você tem que saber o teu limite, você não pode deixar que as pessoas ultrapassem isso, porque depois que machucou demais, vocês não conseguem voltar, e aí entra até numa desilusão da profissão, entendeu? De tipo, nossa, sou maltratada aqui, o cara só grita comigo, só fala que o meu trabalho não está bom. Eu já vi diretor fazendo isso e é muito ruim, é muito constrangedor. Então falar, você não serve para nada, você é muito ruim, você não dança, você não sabe cantar. Melhorou, né? Hoje em dia melhorou, acho que antigamente era muito pior. Mas ainda você ia falar sobre isso. Era muito difícil A antes. gente tem, das conversas que estão rolando aqui, esse papo tem voltado mesmo. Está muito demodé o diretor estrela, o diretor arrogante. Isso tem sido... Claro que não virou mar de rosas ainda, mas o caminho está sendo um caminho mais moderado, está indo para um caminho melhor. Mas concordo com você, eu acho que as pessoas têm que saber seu limite antes de bater nele, né? Tem que saber. E também eu recomendaria que, assim, se você está no meio de um projeto, né? Quanto tempo falta? Né? Uma coisa é você falar, não vou renovar, outra coisa é você sair no meio, né? Então, por mais que seja dolorido, não vou deixar ninguém na mão, né? Vou aguentar um pouco, tal. Putz, ainda tem 10 meses, não vou aguentar. Então, vou sair daqui a um mês, vamos achar alguém para me substituir, não sei o quê, numa boa. Quanto tempo precisa de mim? Mais um mês, mais 2 meses? Ok, vou passar a bola, tal. Beleza. Temos alguma pergunta, pessoal? Sim ou não? Não, né? Acho que eu queria fazer uma pergunta que é mais ou menos, está um pouco vaga, mas é mais ou menos assim. Se teria alguma forma de um passo a passo para pessoas que querem começar a produzir coisas, mas que não tem noção nenhuma de produção? Teria, sei lá, um primeiro passo, um primeiro caminho para começar a fazer autoprodução? Olha, eu aconselho você pegar um produtor e tentar fazer uma assistência para ele. Isso é um passo bem importante. Eu já peguei muito ator e ele fez minha assistência. E aí ele começa a entender o universo. Porque não tem um prático, né, um formato que você vai aprender. Tem coisas que você pode aprender até que é sobre lei, né, colocar um projeto, escolher um projeto, pôr esse projeto na lei. Isso você vai fazer pelo computador, na sua casa, dá para fazer. Só que a captação, você vai precisar de alguém que entenda de captação para te ajudar. Se você captou esse dinheiro, você tem esse projeto, captou esse dinheiro, você precisa de alguém para te auxiliar na produção, entendeu? Porque a produção, ela faz o quê? Junto com a direção, que é a pessoa que vai pensar nesse todo, do que ele quer de figurino, de cenário, de som, de luz, de tudo, de música, tudo que ele vai querer, o texto, os atores, tudo que ele vai fazer essa seleção toda, isso tudo vai passar também na mão do produtor, né? Ele que vai cobrar essas pessoas de resultados, de respostas.
ele é que vai provavelmente liberar verba para que isso aconteça, para esses profissionais. Então, isso tudo é o dia a dia. Você não vai conseguir muito fazer sem ter um auxílio de um produtor mais experiente. Então, se tem um conselho, seja assistente de um produtor. É um caminho, é um primeiro caminho, mas você vai tendo noção do que faz, entendeu? Qual é o caminho que você consegue seguir para, se quiser até produzir o seu próprio espetáculo. É um caminho que eu aconselho. Não, eu só vou reiterar, né, que pode ser assistente ou mesmo estágio, né? Eu tive vários jovens me acompanhando e aí vai vendo como é que é esse dia a dia, né? E geralmente as pessoas abrem, vai me acompanhar, né, para você entender o que é. É bem legal. Nós temos um caso emblemático que aconteceu a Bel trabalhava na conteúdo teatral como produtora, e lá na empresa tinha uma menina bem jovem, e ela veio trabalhar na contabilidade da empresa, na parte de contabilidade. Então, o trabalho dela era de segunda a sexta no escritório, cuidava, ajudava o pessoal da área financeira, tal. Ela chegou para a Bel e falou: eu posso ir com você no fim de semana, te ajudar assim sei lá, tem um espetáculo infantil acontecendo, não é isso, tal. Eu queria ver como é que é, posso? Ela falou: pode, vem, tal. Essa menina, hoje, ela tem uma produtora dela, e ela trabalhou muitos anos na Time for Fun como produtora, porque ela foi aprendendo, né? O trabalho de produtor, ele tem um lado que é muito parecido com o de uma secretária executiva, por exemplo. É uma pessoa que tem que saber de tudo, tem que descobrir. Olha, alguém chega para você e fala assim: precisa de tal coisa, e você vai ter que ir atrás, vai ter que resolver. Esse é o trabalho do produtor. Não tem limite para o trabalho do produtor. Precisamos de uma taça de vinho que tenha uma luz dentro, e não sei o que. Onde eu vou achar isso? Não sei, você se vira, vai atrás, pesquisa. Hoje tem um negócio que chama Google, que facilita muito a vida de todos os produtores. Google. Né? O tal de Google, assistente de produção de todo mundo, mas assim, o fato é que você vai começar a fazer e você vai começar a entender como isso funciona. Aqui não é só comprar, você precisa ter uma nota fiscal, porque vai prestar conta disso aí. Mas por quê? Porque isso está na lei e tal, e não sei o quê. Como é que é essa lei? Aí você vai chegando. Vai chegando. E chega. Porque é uma coisa que também nós já conversamos aqui, é que no nosso setor, a gente não tem muito essa coisa de esconder o jogo, fazer segredo, não existe isso. Aqui no setor de teatro as pessoas se ajudam, né? Quem quer perguntar alguma coisa para alguém, nunca vi alguém falar: não vou, meu segredo, eu não vou te falar. Isso não existe, né? Eu comecei, minha primeira produção foi em 1991, e eu cheguei para um produtor mais velho na época, o Yakov Sarkovas, e falei: que conselho você me dá como produtor? Quero produzir uma peça. O cara sentou comigo e começou a falar, entendeu? Quer dizer, e quando alguém vem me procurar hoje em dia, eu falo também. E acho que todos vocês falam, né? Se alguém chegar me perguntar, a gente tem isso daí, mas fica muito teórico, né? O que eu faço? O que eu não faço? Bom, vem cá, você tem um projeto? O que você quer fazer? Então, você acompanhar um bom produtor é a melhor forma de você começar a aprender sobre produção. Hoje, quando você trabalha numa produção, vocês todas, as três falaram que vocês se realizam nesse trabalho. Vocês se sentem fazendo um trabalho artístico ou vocês se sentem fazendo um trabalho executivo? Eu tenho certeza que eu faço artístico. Tem uma parte executiva, né, que eu sei, mas eu sei que ele tem um lado artístico, que é se olhar para isso tudo, porque senão você não, se você vier só com a teoria, só com a coisa prática, ele vai sair, mas ele vai sair truncado, ele vai sair duro, vai ser um espetáculo duro,
isso vai passar para frente, entendeu? Porque o produtor, ele também dá, ele é exatamente o maestro, que depois que sai o diretor é o próximo maestro, o regente tem o maestro e tem o regente é o produtor. Então, assim, se ele não tem esse olhar, eu acho que fica duro, eu acho que ele fica rígido, entendeu? Então, eu acredito nisso. Eu também. A minha primeira formação é química. Eu trabalhei 20 anos em química. Então, eu tenho um cérebro muito cartesiano, né? Você mistura um produto com outro que dá outro. Ponto. Não tem mais nada além disso. Essa é a fórmula, siga a fórmula, presta atenção no que você está fazendo. Então, eu tenho um pouco disso, mas aí o teatro me trouxe essa coisa de eu enxergar artisticamente. Você estava falando da pergunta que você tinha feito, eu me lembrei. O Zé de Anchieta era um grande cenógrafo. Acho que ele faleceu ano passado, né? Ele trabalhou com grandes diretores, ele era muito exigente. Então, ele criava o cenário e o figurino, e aí ele trazia um caderno, que ele mandou, ele fez, né, na copiadora, e ele dá lá, está aqui. O sofá é esse, ele bota as referências, e você ia fazendo coisa. Até que chegou num momento, num espetáculo que a gente estava fazendo, e que tinha que ter uma garrafa de uma champanhe especial, e aí achou a garrafa, mas eu tinha que fabricar. Tive que fabricar o rótulo. Eu não entendia nada daquilo. Tive que estudar sobre aquele assunto, fazer. Então, é artístico. Sim. É uma arte de executar algo. É verdade, é uma arte de executar. Igual você falou lá do início, né? Você dá vida ao sonho de um diretor, né? Então, aí entra a parte artística, esse olhar peculiar que você precisa ter. Um diretor chega para você e fala assim, olha, eu quero um tapete amarelo, mas eu quero umas poltronas assim. Só que você tem que imaginar como vai funcionar aquilo. Se fica legal artisticamente, se não fica. E falar, olha, fica legal, mas se a gente trocar a cor do tapete, por causa da luz que vai alterar, e se a gente mudar isso, então é artístico, né? Tá no nosso sangue, não tem para onde correr. Mesmo que não ouça, mas a gente dá opinião. A gente fala. A maioria escuta, outras não, mas está tudo certo. Mas, normalmente, os bons diretores ouvem muito as pessoas que estão que estão com a mão na massa, porque eles sabem que essa pessoa está trazendo a visão prática, e é importante, sim. Quer dizer, o diretor que é muito arrogante não vai ouvir, ele vai se dar mal, porque ele perdeu uma informação importante. Uma coisa que eu lembrei agora, quando nós estamos na construção de um cenário, eu chego para o diretor, que ele manda as plantas, as paletas de cores, tal, eu olho e falo assim, tá, agora vou te fazer uma pergunta. Você quer que esse espetáculo faça só essa temporada, ou você quer que esse espetáculo viaje o Brasil inteiro? Porque se ele viajar o Brasil inteiro, nós vamos ter que cortar isso, porque eu não tenho uma carreta para carregar esse cenário. Então, vamos voltar para a nossa realidade. Então, a gente faz bastante isso. Papelzinho de chatinhas, né? Que fala, olha, querido, depois você não vai fazer mais nada. E aí eu vou te xingar. Eu vou te xingar pelo resto da temporada. Você quer o quê? Escolhe. Não é? Porque a gente vê quando eu vejo o processo criativo, eu imagino... Gente, eu adoro viajar, eu adoro fazer circulação. Então, eu imagino eu viajando, levando aquilo no avião, levando aquilo no navio. Eu não imagino carregando uma carreta, não. Não dá. A carreta não dá para fazer minha circulação, vai levar 30 dias para chegar no lugar e eu preciso ir em um dia. Não dá. Então, eu penso em tudo isso. Lógico, tem espetáculo que dá para levar... Tipo, eu estou fazendo circulação com o espetáculo, estou levando uma carreta, que é o Hora da Estrela, mas fiz um cronograma para isso e está tudo certo, né? Mas eu prefiro levar mais prático, ser mais prático e objetivo. Que conselho vocês dariam dentro da experiência que vocês têm, se você tivesse que escolher um conselho só, uma coisa só, para um ator que está começando? Qual seria o conselho? Eu não sei. Eu diria, esteja aberto ao que vem, porque estar aberto é ser receptivo o que vai acontecer, que vai fazer
o teu caminho. Se você ficar pensando só onde você vai chegar, não, você tem que estar aberto para esse caminho. Às vezes alguma coisa não vai nem ser... Falar, isso aqui não vai dar em nada, e de repente vira tudo. Então, esteja aberto a ouvir, a entender. Estou sentado num... Até hoje eu faço isso, hein? Vou ao médico, no hospital. Eu adoro. Você senta e fica olhando as pessoas. Verifica se ele está acompanhado ou não. Se ele estiver acompanhado, ele sofre mais. Eu não sei por quê. Se ele estiver sozinho, ele sofre menos. Você começa a ver personagens. Você olha o médico, você fala assim, nossa, que rico isso daqui. Então, observe e abra o caminho. É isso. Eu falo para ter cuidado com a palavra sucesso. O sucesso, ele costuma ser órfão, de pai e mãe. Então, assim, o sucesso, ele te levanta e ele te destrói muito rápido. Né? Eu falo para você ir atrás do reconhecimento. Porque quando você tem um reconhecimento, ele é para a vida. Ninguém tira isso de você. Agora, o sucesso, ele é passageiro. Ele te dá mansão, ele te dá carro importado, mas ele te tira muito rápido. E se você não está pronto psicologicamente para enfrentar isso, você se destrói. Então, meu conselho é, vá atrás do reconhecimento. Eu acho que, assim, um conselho que eu daria é cola em alguém que sabe e gruda e vai, entendeu? É isso. Vai atrás de gente que sabe, gente que vocês admiram, vão atrás, vão aprender, tenta entrar no grupo, na companhia. Eu gosto desse formato que ele trabalha, vai atrás. Eu gostaria de trabalhar com esse diretor, vai atrás, tenta. Vai ter um não, vai ter sim, mas continua. Porque o seu caminho você só vai fazer dessa forma, se você for atrás do que você quer. Saiba o que você quer e aonde você quer, o que você quer trabalhar. Saiba, não perca a sua essência, mas vai atrás do que vocês querem. E principalmente pega pessoas mais experientes, porque isso foi o meu caminho. E ele foi, eu não sei se ele foi mais fácil ou mais difícil, mas ele foi muito gratificante, de ter pessoas mais experientes me ensinando. Então, eu acho que é esse o conselho. Vai atrás, cola em alguém e suga o máximo que puder, porque é exatamente o que você falou, todo mundo do teatro, ninguém está fechado, da arte em si, ninguém fecha a informação só para si, e porque senão não teria nem porquê, entendeu? O ideal é você repassar isso, que ela se eternize em outra pessoa que vai chegando. Então, eu não quero que ela morra aqui em mim, eu quero que ela siga. Então, para ela seguir, eu preciso te passar e passar para todo mundo. Então, por isso que está todo mundo aberto a passar. Então, vai atrás que vão te passar. O que você quer, você vai aprender. Última pergunta. Que conselho vocês dariam para um empreendedor, para um produtor empreendedor em início de carreira? O conselho, aquele. O conselho que eu dou é a palavra errar, né? Porque é errando que se aprende. Então, se você vai falar, não, você é sempre assertivo, você vai estar sempre errando. Então, quando você erra no seu primeiro projeto, eu já errei muito, eu já fiz projeto de não caber no teatro, porque eu não sabia, era falta de informação. Tinha um diretor para isso, mas também ele não se importou, mas enfim. Então, acho que quando você erra, que você fala, não, eu errei, tirei essa experiência boa, a experiência ruim, e agora eu vou tentar ser assertivo, você aprende mais. E a chance de você acertar vai ser maior na próxima. Eu acho que o conselho que eu dou é... pensa no que você quer fazer, tenha isso como objetivo e vai procurando o caminho que você precisa chegar lá, entendeu? Então, se é financeiro, vai atrás. Se é de pessoas com mais experiência, vai atrás dessas pessoas. O que você não pode é ficar esperando que exista uma fórmula ou uma regra. Cada um vai fazer a sua. A minha produção é diferente da Bel, da Flávia, de todo mundo, do Isser, de todo mundo. Cada um tem a sua fórmula, o seu jeito de trabalhar. Mas você precisa dar um primeiro pontapé. Eu quero fazer isso. Dá esse pontapé e vai fazer.
porque não adianta a gente ficar achando que tem um formato, né, que tem uma regra básica para você conseguir realizar isso. Todo mundo vai achar o seu jeito, todo mundo tem o seu jeito, é como atuar, né? Produzir é a mesma coisa que atuar. Todo mundo vai fazer uma Julieta diferente da outra, todo mundo vai fazer um Romeu diferente do outro, ninguém consegue fazer igual. E acho que essa é a graça do mundo, né? Ser todo mundo com a sua diferença e a gente se respeitando e vai procurando o seu caminho, o seu jeito de fazer. Às vezes vai ser um empreendedor, vai ser um produtor de grupo, de um coletivo, de trabalhar com a arte de uma outra forma, não importa. É o que você gosta, que você tem que achar. Eu acho que esse é o caminho. Acho que persista. Para mim é isso. Eu falei de fórmula, né? Cada grupo que a gente vai tem alguns elementos, aquilo dá uma combinação. Na outra produção, de repente está ela, ele e ela, é outra combinação. Então, persista em aceitar e entender e não pensa, ai, não, eu não sei. Respira e vai dando passo a passo. É de pouquinho em pouquinho. Não é, agora eu já sei. Não, de pouquinho em pouquinho. Todo dia um passo a mais, para aprender mais. Ainda não sei tudo. Vou morrer tentando saber. Eu quero trabalhar até uns 80. Não sei se vai ser possível, porque eu ando escorregando já. Mas, enfim, é o que eu quero. Eu acredito que até os 80 eu tenho ainda muitas coisas para aprender. Com os meus colegas, com vocês. Não importa se um sabe mais ou... Não, é aprender. Bom, eu queria muito agradecer a presença das minhas 3 convidadas, que vieram trazer aqui suas longas experiências para o pessoal ter essa informação. A gente está aqui tentando transmitir o que a gente sabe para as pessoas que não sabem. É o que a gente acabou de falar aqui, né? Semana que vem a gente vai ter, o papo vai ser sobre o diretor, a relação com o diretor. Então a gente vai ter aqui a Regina Galdino, o Zé Henrique de Paula e o Nelson Baskerville. Então a ideia é conversar com eles sobre como é a relação deles com os produtores, com os atores, o que eles esperam, o que eles... Então acho que vale a pena, por favor, quem quiser aparecer, apareçam, avisem, divulguem, tá bom? Gente, muito obrigado. Muito bom esse projeto, poder falar para que... Não tinha isso na minha época, que eu pudesse assistir, né? Pelo menos para saber o que as pessoas falam. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Gostei bastante. É gratificante a gente estar aqui e passar o que a gente sabe e ver que tem gente interessada em saber e vir buscando esse caminho. Não desistam. Muito obrigada pelo convite. E é gratificante, né, saber que uma produtora, no caso a sua produtora teatral, teve essa ideia, né, uma ideia simples, porém fundamental na nossa carreira, né, na nossa carreira artística, né, falar de todas as áreas, todos os segmentos, com pessoas já e com vastos anos de experiência de carreira, e passar essa informação, trocar essa informação. A gente não tem isso, né? Quando eu me formei em iluminação cênica e sonorização, depois caí na produção, fiz gestão cultural, e eu não tinha isso, né? A gente não tinha, fui na prática, né? Graças a Deus, eu sempre trabalhei com os melhores produtores, então foi na prática, e na prática a gente aprende todos os dias, né? Hoje aqui aprendi bastante, sou jeito de trabalhar, o jeito da Bel eu já conhecia, então a gente aprende, né? Nós estamos em constante aprendizado, o tempo inteiro. Então, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Valeu, pessoal.